Oiê, aqui é a Clarissa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre aquarela digital. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre aquarela digital, vou deixar aqui. Mas, por alguma razão, foi esse o tópico que vocês votaram, que vocês queriam assistir este mês agora de fevereiro, que eu estou atrasadíssima pra postar esse vídeo, mas tudo bem. Eu não domino aquarela digital. O meu estilo de desenho, normalmente, ele é mais, assim, digitalizado, com mais textura. Então, toda vez que você começa a usar um pincel novo ou uma técnica nova de pincéis, você vai ter, assim, uma curva de aprendizado. Então, o que eu sugiro é você simplesmente pegar os pincéis de aquarela, sejam eles quais pincéis você tiver aí acesso, porque existem vários e vários e vários pincéis de aquarela aí no mundo, para os diferentes aplicativos que estão disponíveis, e você começa a pintar uma ilustração. Eu, na verdade, eu vou disponibilizar a ilustração que eu tô usando nesse vídeo para você baixar e criar, assim, e pintar do seu jeito. Basicamente, eu criei essa ilustração inspirada aí no carnaval, que a gente acabou de ter o carnaval no Brasil, e eu vou estar explicando pra vocês como é que eu tô usando esses meus pincéis de aquarela pra colorir esta ilustração. E os pincéis de desenho que eu vou estar usando são os pincéis do Max Ligney, disponíveis para o Procreate, são pincéis de aquarela. E aí a minha dica principal, na hora de você estar pintando com pincéis de aquarela, é para você escolher um pincel e continuar com esse pincel, tá? Não colocar 5.000 pincéis diferentes numa mesma ilustração, numa mesma pintura, porque fica parecendo, assim, bagunçado, tá? Então, às vezes fica mais fácil até para você conseguir pintar e colorir se você estiver focando em apenas um pincel ou dois pincéis ou coisa assim. E aí o que eu fiz na hora de realmente começar a desenhar e começar a pintar esse desenho foi eu tava olhando ilustrações do artista mesmo, do Max Ligney, que é o criador dos pincéis, como uma referência artística pra eu meio que ter uma noção onde que eu posso levar essa ilustração, o que eu posso fazer. E o que eu percebi é que nos desenhos dele, ele basicamente usou, tipo, dois tipos de pincéis para algumas das ilustrações dele. Ele tem os pincéis listados no portfólio dele, mas todos os desenhos de aquarela têm um contorno. Então, tinha isso na minha cabeça de não apenas pintar e colorir o desenho, mas também de adicionar o contorno no fim. Então, eu começo com o meu esboço, eu pinto. Eu tenho que aceitar que a aquarela muitas vezes parece que é um pouquinho mais bagunçada, então você não tem aquele contorno bem limpo e perfeito, porque o efeito é de aquarela, é uma pintura molhada, então você tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Na hora de colorir. E aí, a minha maior dica, que na verdade não é dica, assim, tipo, é a mesma coisa na aquarela tradicional, é que você vai começar com cores mais claras e você vai trabalhando e adicionando mais uma camada e mais uma camada para deixar o contorno mais escuro, né? Ou a cor mais escura. Então você tem sempre que já tá pensando onde que vai ser a luz, onde que vai ser a sombra desse desenho, para você não perder essas marcações no futuro. E assim, você pode estar assistindo esse meu vídeo e testando no seu próprio desenho com os pincéis de acordo com esse desenho. Mas também existem vários e vários vídeos aqui no YouTube, até de artistas brasileiros também, explicando como é que eles fazem a aquarela digital deles. Mas no fim, o maior segredo é que você, se você ainda não tem muita experiência com isso, é que você não vai saber exatamente como é que vai ficar. Sabe, nos meus desenhos normais, tipo, na minha técnica mais usual, né, mais comum que eu uso, eu já sei, eu tenho uma imagem bem nítida de como a minha arte vai ficar no fim. Mas usando pincéis mais texturizados, sejam eles de aquarela ou de guache, eu tenho uma ideia mais abstrata de como o desenho vai ficar. Então, esse é um processo muito desconfortável. Você tá desenhando, você tá pintando, mas assim, você não sabe se tá bom, se tá feio, porque você não tá entendendo realmente como é que vai ficar. Aceite essa ambiguidade de usar um pincel diferente, de usar uma textura diferente. E tira um tempo para você realmente explorar esses pincéis, para você explorar diferentes cores, para você ver o que você gosta, o que você não gosta, e também sempre tá fazendo assim a sua pesquisa, né?
e selecionando artes e artistas diferentes que você gosta de observar pra ter isso como uma inspiração, como uma referência e não partir do zero, começar do zero realmente sem nem saber o que você possivelmente conseguiria fazer. E nesse desenho, inicialmente eu tava tentando colocar, tipo, realmente a pele dela mais escura, com a roupa e os acessórios azuis e tudo mais. Só que aí eu resolvi mudar um pouco, né? Então eu usei aí os ajustes de curvas, os ajustes de equilíbrio de cores, pra deixar o desenho todo mais rosado, mais avermelhado, porque eu até gostei bastante dessa versão. E a razão que eu fiz isso, na verdade, foi porque observando os desenhos do Max Lichtner, os dois desenhos que eu gostei mais eram desenhos um pouquinho mais monocromáticos. Não tinha tanta variação de cor. Enquanto que um outro desenho dele que ele fez, que é muito bonito, mas que eu não me identifiquei tanto, ele tinha muito mais variação de cor. Então eu pensei, não, quero simplificar aí as minhas cores, quero deixar um desenho mais... menos colorido, assim, de tipo, ter muitas cores e mais focando na personagem em si, no gesto dela, na pose que ela tá fazendo, que é uma pose bem dinâmica, e não tá tão distraída assim com as cores. E aí no fim, depois que eu tava com toda a minha pintura pronta, assim, se eu não tivesse colocado o contorno, teria realmente ficado bem, tipo, sujo, sabe? Assim, não tá um desenho muito definido, não tá, assim, bem marcante. Então eu usei o contorno não apenas pra definir mais as minhas formas, mas também para trazer esse efeito mais limpinho e mais detalhado pro desenho. Acho que principalmente no rosto, eu tava tendo um pouquinho de dificuldade nisso, porque realmente tentando fazer um sorriso com aquarela, mostrando dentes, eu fiquei, gente, isso não tá ficando muito legal. E também é um pouco difícil, né? Porque cada pincel tem um comportamento diferente e se eu não uso esses pincéis com muita frequência, eu nem sei exatamente qual pincel mudar ou qual pincel usar. Mas assim, no fim, esse foi um experimento. Depois que eu terminei todo o desenho e adicionei aí alguns mais detalhes, eu fui para a parte... Eu fui, tipo, só adicionando uma coisa assim. Eu tava, o que tá faltando, o que tá precisando. Então, depois que eu fiz meu contorno, eu ainda limpei um pouquinho mais o sorriso, eu adicionei a minha luz e a minha sombra, então eu tentei trazer um pouquinho assim uma luz de trás, azulada. E eu também trouxe uma textura de papel. No pacote de aquarela do Max Lichtner, ele tem dois pincéis que são pincéis de textura de papel para você colocar por cima. Então, não apenas eu coloquei esse papel por cima do meu desenho no modo de camada multiplicação, mas eu também adicionei uma segunda vez por baixo do desenho para você ter realmente aquela textura de papel na ilustração em si. E é um desenho que eu, fazendo o desenho, eu tô me sentindo muito desconfortável, porque eu não sei onde que como é que esse desenho vai ficar, se tá bom, se tá ruim, não sei, não estou julgando minha arte, só tô fazendo, mas eu gosto porque essa incerteza deixa a experiência um pouquinho divertida, né? Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer na ilustração. E também porque eu tô simplesmente pintando, é até um pouquinho mais rápido do que o meu processo mais comum, porque eu tenho que realmente prestar atenção em cada detalhezinho da ilustração. E a outra coisa também dos pincéis de aquarela é que menos é mais. Essas foram algumas das dicas aí que eu peguei de outros tutoriais que eu tava assistindo, dos vídeos do Max Lichtner também, que se você continuar adicionando várias e várias pinceladas uma por cima da outra, você vai perdendo a textura, né? Aquela sensação visual de uma aquarela digital. Então, tenta minimizar aí os seus traços. Então, se você prestar atenção lá no comecinho, quando eu tava realmente pintando as bases, né? As formas bases da minha personagem, eu tava realmente pintando tudo de uma vez e depois corrigindo os contornos, ao invés de pintar um pouquinho, tirar o lápis, depois pintar um pouquinho, tirar o lápis. Porque se você fizer isso, você vai começar a ver, assim, a cor ficando um pouquinho mais forte em onde você tá passando uma pincelada por cima da outra. E não fica tão legal quanto se você simplesmente fazer tudo de uma vez. Então, eu vou deixar
tanto o arquivo dessa ilustração para você baixar e você já testar, mas também outros vídeos adicionais de recursos adicionais para você desenhar. Mas não tenho o que eu te falar ou como eu te guiar nesse processo de ilustração. Você vai precisar de tirar um tempinho e realmente testar os seus pincéis, até porque, como eu mencionei, existem zilhares de pincéis de aquarela aí no mundo. Todos eles são diferentes, então não teria como eu abordar todos os tipos de aquarela digital para vocês. Então tira um tempinho, aceita essa experiência, que vai ser uma experiência um pouquinho desconfortável, mas divertida, e os resultados possivelmente vão te surpreender. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse processo de ilustração. Foi bem interessante, eu adorei o resultado final. Se você criar esse desenho, se você pintar a ilustração que eu tô compartilhando com vocês, me mostra, me marca aí no Instagram, adoraria ver os seus resultados. E eu vejo vocês logo logo. Até mais, tchau!